Olá, está começando o Perfil Parlamentar, uma série para mostrar quem são os parlamentares eleitos para a 55ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o deputado mais votado do DEM na eleição 2018, Dr. Tiago, que vai renunciar ao mandato de vereador da capital para assumir aqui na Assembleia Legislativa no dia 31 de janeiro. Deputado, muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade em vir mostrar um pouquinho da sua trajetória, que é grande nesse mundo político. Obrigado, Ene, é uma satisfação poder estar conversando contigo nesse primeiro contato com a Assembleia Legislativa e, por extensão, conversando com todos os gaúchos. O senhor é natural de Porto Alegre, até quero começar perguntando se o Tiago Pereira Duarte as pessoas conhecem ou só o Dr. Tiago mesmo, e já é um nome conhecido, né? Tanto no mundo político quanto na sua área de atuação. As pessoas conhecem, né? Eu acabei tendo que escolher esse nome parlamentar em função de que na minha primeira eleição havia um outro Tiago Duarte que tinha se inscrito no TRE anteriormente a mim. Então, o próprio TRE me contactou naquela oportunidade, foi 2004, para que eu tivesse que alterar o nome parlamentar, o nome que ia para a urna. E aí, como eu já era conhecido e médico atuante em Porto Alegre já na época, há 7 anos, eu optei por Dr. Tiago, que era como as pessoas me chamavam. Deputado, o senhor fez 27.907 votos. As 5 maiores votações foram exatamente na região metropolitana, começando por Porto Alegre, que é a sua base eleitoral, né, 18.873, seguido por Viamão, Alvorada, Gravataí e Canoas. Esse trabalho do senhor de trabalhar e se eleger deputado estadual é uma consequência do seu trabalho como vereador, e que eu, verificando o seu currículo, que é muito extenso, deputado, porque o senhor tem uma vida que começou na medicina, mas ela se mistura com a política, porque o senhor em momento nenhum, tanto formado na medicina quanto depois no direito, né? Porque o senhor se formou em 97 e depois em 2007, 10 anos, o senhor formou em direito, primeiro na URGS e depois na PUC. Ela se confunde, sua vida se confunde de vereador, né? O político, com a de médico. Eu sou um cidadão que deixou a sua comodidade da sua casa e resolveu participar da vida política. Essa é a minha definição. Não tenho nenhum político na família, né? A minha família tem toda uma relação com o judiciário e com o Ministério Público, né? Com o magistério também. Então eu não sou um político de carreira ou de família, eu sou um cidadão. Eu costumo me definir como um médico que está parlamentar, né? Então eu sou um médico de formação, tenho uma biformação, fiz medicina na Universidade Federal, depois concluí o curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica. Aí é uma questão bastante peculiar, né? Tem até alguns deputados novos aí que foram meus alunos, porque eu fui professor de medicina legal na Faculdade de Direito da URGS. Então, ao mesmo tempo que eu era professor de medicina legal pro direito na URGS, eu era aluno do mesmo direito na Pontifícia Universidade Católica. Então, essa é um pouco da minha vida. Me criei em função da profissão do meu pai. Meu pai foi promotor de justiça, me criei no interior, né? Então conheço muito a vida do interior. Trabalhei muito no interior, né? Aliás, o senhor nasceu em Porto Alegre e depois foi para o interior. Eu nasci em Porto Alegre, morei em 2 lugares até os 5 anos. Morei lá na Vila Conceição e depois morei na Lobo da Costa. E aí o meu pai era brigadiano, era tenente da brigada, minha mãe professora de currículo, e o meu pai fez concurso, foi laureado na Faculdade de Direito, foi o primeiro lugar na Faculdade de Direito, e fez concurso para o Ministério Público para a magistratura, e passou em primeiro lugar nas 2, e ele optou pelo Ministério Público. E o pai foi promotor de justiça em Canela por 3 anos, depois em Osório
mais um período e por mais tempo foi promotor em Passo Fundo, onde ele concluiu a terceira entrância. Depois é removido para São Leopoldo, São Jerônimo e acabou aqui em Porto Alegre na vara do júri. Depois, paralelamente, acabou indo para vara de execuções criminais, né, que lida com os presídios, com esse grande problema que é um problema até hoje. Eu me lembro vários natais e primeiro do ano de não ter o pai em casa em função de motins, tanto no presídio de Charqueadas quanto no presídio central, e o pai como promotor, mesmo como promotor, na vara de execuções criminais, ele era muito respeitado pela população carcerária porque era muito justo. Sempre foi uma pessoa muito justa e ele conseguiu em diversos desses momentos, ali era governo Pedro Simon, depois Alceu Colares, ele conseguiu mitigar e terminar esses motins desses presídios sem um número maior de vítimas, né? Então, por isso convivi muito no interior. Depois vinha fazer a faculdade, fiz o curso de medicina na Universidade Federal, terminei o curso de medicina, fiz residência aqui no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, a pós-graduação. Trabalhei por 3 anos ali, né? Hoje eu sou preceptor lá do Hospital Presidente Vargas, fiz concurso na Prefeitura de Porto Alegre, hoje eu sou preceptor. E a partir do término da minha formação, da minha residência médica, eu acabei trabalhando em praticamente todo o interior do estado. Nem pensava em ser político naquele momento, né? Trabalhei em Arambaré, trabalhei em Sapiranga, trabalhei em Novo Hamburgo, trabalhei em Santo Antônio da Patrulha, trabalhei em Torres, Caxias, enfim, trabalhei em vários municípios. Então, isso nos deu o escopo, o alicerce de conhecer profundamente as questões importantes de saúde do estado, de saber por que, por exemplo, os municípios menores não conseguem ter médicos lá, de poder entender qual é a grande dificuldade da secretária da saúde, do prefeito, do médico do município pequeno e médio. E essa experiência, essa bagagem que a gente não ouviu falar, que a gente vivenciou na prática, do atendimento ao paciente que está morrendo às vezes, né? Então, essa bagagem a gente quer trazer para a Assembleia Legislativa e poder tentar ser útil à população do Rio Grande do Sul, né? Pois é, o senhor traz para a Assembleia o trabalho que o senhor já começou, já com 3 mandatos, né? Inclusive concluindo agora, renunciando ao mandato, como eu falei na nossa abertura, para assumir aqui no Legislativo. Essa experiência do senhor como médico lhe levou para a política e na política o senhor continua trabalhando, sobretudo a questão da saúde, que é uma das áreas mais essenciais, e a gente sabe, né, do ser humano sobretudo, deputado. O senhor que tem uma missão de salvar vidas, né, é a missão do médico. Deputado, como que foi esse período da Câmara e o que o senhor traz aqui para a Assembleia Legislativa? A primeira coisa é que a saúde não tem plano B, né? Em qualquer outra área do segmento humano, da formação humana, se a gente tem uma obra que ela não é concluída, bom, se tem um plano B, uma outra possibilidade, a saúde não tem. Se a pessoa piorar o seu estado de saúde depois de um certo patamar, ela não tem como retornar. Se a pessoa morrer, não tem como ela retornar. Então, realmente, o nosso mandato vai ser dedicado às pessoas que mais precisam de saúde. O nosso mandato é dedicado a tentar evitar que doenças curáveis se tornem incuráveis, porque a pessoa não consegue ter acesso ao tratamento no tempo adequado e na hora que precisa ter. Então, esse é o nosso mistério, esse é o nosso objetivo final, né? Fazer com que as pessoas possam, a partir disso, ter uma melhor qualidade de vida. E a melhor qualidade de vida se dá através da prevenção, né, deputado? Sem dúvida nenhuma. Eu, nesses últimos anos, fiquei muito surpreso e preocupado quando observei, e isso talvez tenha sido, uma das molas propulsoras dessa nossa candidatura, ao ver a autoridade sanitária estadual
dizer em cadeia estadual de que se fazia muita mamografia, se fazia muita biópsia de mama, que se fazia muito PSA, exame de próstata, que se fazia muito diagnóstico de próstata e não incentivar a população a fazer ações preventivas. Aí depois, passou um tempinho, nós observamos o que aconteceu. Houve um decréscimo na questão da vacinação. Então, e a que se deve isso? É a população baixando a guarda em função de posturas, de uma postura do secretário de saúde da época, de uma postura da autoridade sanitária da época. E isto realmente não pode acontecer. O Estado do Rio Grande do Sul tem que cada vez mais atentar para ações preventivas. Ele, infelizmente, é o estado campeão no Brasil em câncer de mama, em mortes por câncer de mama, em câncer de próstata, em mortes por câncer de próstata e, infelizmente, agrega essas patologias, as patologias oncológicas, que são as patologias da modernidade, agrega as doenças que nós já tínhamos abandonado em função da maciça vacinação da população. Então, hoje, a população baixa a guarda em função de ações equivocadas das administrações estaduais, principalmente no que se refere a esse termo que tu está dizendo, a prevenção, e nós precisamos realmente de ações afirmativas no sentido de cada vez mais dizer para a população gaúcha de que ela precisa fazer a prevenção, porque isso vai aumentar a vida dela, vai diminuir a mortalidade e vai diminuir as sequelas de um possível problema que ela venha a ter, porque vai diminuir a morbidade das doenças. Deputado, o senhor é ginecologista e obstetra também. O seu dia a dia, o senhor trabalha, né, com o ser humano. Eu lhe pergunto uma coisa com relação ao exame de mamografia, porque tem um lado, inclusive, do próprio governo federal, que falou, inclusive, de que as mamografias não havia necessidade do exame de mamografia ser feito aos 40 anos de idade, que era aos 50, deputado. Me parece que, inclusive, tem uma divisão nisso daí. O senhor, como uma autoridade da área, o que o senhor tem a dizer? Isso é um equívoco do anterior secretário estadual da Saúde. Isso é um equívoco que vai contra tudo que no mundo se estudou e se estuda com relação à medicina nessa área. Então, é esse tipo de ação que tem o objetivo de economizar recurso e que, ao fim e ao cabo, vai acabar gastando mais, porque utiliza métodos mais invasivos, cirurgias mais invasivas, é a medida equivocada que foi tomada e a postura equivocada que foi tomada naquele momento pela autoridade sanitária estadual, que é o secretário da Saúde. Então, isso, naquela oportunidade, ao meu ver, eu tomei uma posição aqui em Porto Alegre muito clara com relação a isso, de contrariedade daqueles dados, de combater aqueles dados, de questionar aquela bibliografia que foi trazida, que é contrária à bibliografia internacional, ao que se faz no mundo inteiro, né? Então, mas naquele momento me pareceu que a Assembleia não tomou o devido cuidado necessário com relação àquela questão. E isso, alguns meses, alguns anos depois, se reflete no decréscimo do cuidado da população com relação às campanhas de vacinação. Então, para isso também a gente tem que estar atento. Saúde não é muito recurso. Saúde não é para dar lucro. Saúde precisa de investimento estatal e recurso. É uma das poucas coisas que o Estado tem que atuar objetivamente. Saúde, educação, segurança e desenvolvimento humano. Essa é a minha posição, é isso que eu vou defender aqui. Mas saúde não é só recurso. Saúde também é gestão e é pensamento das sanitárias estaduais aqui no caso. Então, a Assembleia não poderia deixar batido uma postura dessas porque ela acabou, ao longo do tempo, causando um enorme estrago, principalmente nessa área tão importante que é a prevenção. Pois o senhor fala da gestão e acho que em todas as áreas, mas a saúde a gente tem os exemplos diários do que se vê no Brasil todo. O presidente Jair Bolsonaro disse que ele
pretende, né, fazer com que os municípios e os estados sejam contemplados com a fatia daquele bolo tributário. O senhor falou dos recursos, que a gente sabe que a gente tem o plano, o Sistema Único de Saúde, considerado o maior plano, né, de saúde do mundo, deputado. O que fazer neste momento, tendo em vista que o próprio doutor Tiago agora, que tinha uma voz em Porto Alegre, que era bastante ouvida, a gente sabe, mas que vem para o Parlamento Gaúcho, que se amplia a sua área de atuação em todo o estado e até com destaque em nível nacional. É uma bandeira que o senhor pode trabalhar junto ao governo federal. Isso vai ser mais viável ao senhor? Sem dúvida. Eu acho que o presidente ele traz uma máxima que sempre foi dita em todos os parlamentos municipais, em todos os parlamentos estaduais, e o presidente traz isso à concretude. O Brasil precisa ser mais Brasil e menos Brasília. O que ele quer dizer com isso? Isso que tu acabou de referir. Que os recursos, o bolo tributário, precisa ser melhor distribuído. O que a gente observa é os municípios investindo a sua parcela constitucional em saúde, às vezes até mais, mas o Estado não dando a sua contrapartida e o governo federal também não dando a sua contrapartida. O que a gente vai trabalhar muito é para que isso realmente modifique, para que realmente a gente possa ter nos municípios, que são as células básicas, locais de atendimento das pessoas. Um outro equívoco da administração estadual foi exatamente esse: fazer com que os hospitais dos pequenos municípios sejam praticamente fechados a partir de normas reguladoras da vigilância estadual, da vigilância sanitária estadual, que praticamente inviabiliza esses hospitais nos pequenos municípios. Isso é exatamente o oposto, é o contrário do que se faz mundo afora. No mundo, nos países que melhor tratam as pessoas, nos países com melhores condições de saúde as pessoas são tratadas das suas patologias nos pequenos, maciçamente. Claro que precisa ter centros como Conceição, como clínicas, como a Santa Casa, como a PUC, né? São centros de excelência no atendimento, principalmente para casos mais complexos. Mas, no mais das vezes, as pessoas precisam ser tratadas nos pequenos hospitais dos pequenos municípios. Isso faz com que tenha menos infecção, isso faz com que a pessoa se cure mais rápido, isso faz com que ela fique perto da sua família. Então, os pequenos hospitais nos pequenos municípios, eles precisam ser incentivados. Aí vem a máxima dizendo, a burocracia, o burocrata de plantão dizendo, não, o hospital para ser viável ele precisa ter pelo menos 80 leitos. Mas então o burocrata de plantão senta com as regionais de saúde e faz com que aqueles pequenos hospitais, cada um tenha uma expertise em determinada área. Dá a possibilidade do hospital ser sustentável e não feche e traz para grandes cidade. Só vai se avolumar os problemas das pessoas dos pequenos municípios, só vai piorar a saúde das grandes cidades e cada vez vai se tratar mal a população, mais mal a população. Então nós precisamos inverter essa lógica. Nós precisamos tratar as pessoas, desde que haja dentro da complexidade do atendimento, condições, as pessoas nos municípios menores, nos municípios médios e não trazer tudo para Porto Alegre. Outras situações importantes. Os grandes hospitais de Porto Alegre, eles têm sim que absorver a população que vem do interior. Porque a população que vem do interior, e olha, aqui estou falando alguém que trabalha em Porto Alegre, que vê essa situação aqui em Porto Alegre, mas os hospitais de Porto Alegre recebem recursos proporcionalmente também para atender as pessoas do interior. Então nós precisamos modificar essa lógica. Outra questão que me preocupa muito em algumas regionais de saúde é a questão da regionalização. Aqui em Porto Alegre ocorre um fenômeno que o paciente lá do extremo sul é marcado pela central, eu costumo dizer, de desmarcação de consultas. Vou usar o mesmo termo para a central do estado, é uma central de desmarcação de consultas. Ele é marcado do Lami para o Conceição às 7 da manhã. Ele não vai na consulta. 30% dessas pessoas não vão, se perdem essas consultas.
No interior acontece coisa parecida. A mulher que está grávida em Lavras é orientada e tem que ir a Bagé, 200 quilômetros, para ganhar o seu filho. Ganha na ambulância, ao invés de a Caçapava, que fica a 40, 60 quilômetros dali e poderia parir o seu filho lá. Por quê? Porque o burocrata de plantão decidiu que a regional que atende Lavras é Bagé e não Caçapava. Nós precisamos romper com essas fronteiras de saúde. Saúde não pode ter esse tipo de fronteira, porque isso vai agravar o problema de saúde das pessoas, isso vai piorar o atendimento a elas. Bom, o senhor nos 3 mandatos de vereador, 2013 foi presidente da Assembleia, mas Da Câmara. Da Câmara, aliás, mas integra a Comissão de Saúde lá. Aqui tem a Comissão de Saúde e Meio Ambiente também da Assembleia, deputado, que eu imagino que o senhor vai ter o maior interesse em participar como membro titular dela, inclusive, para dar continuidade a esse seu trabalho. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Já temos pautas, inclusive, para serem discutidas nessa comissão. Claro que dependo dos arranjos e conjunturas da casa, mas o meu objetivo vai ser brigar para ser membro titular dessa comissão. E pode ser presidente também. Eu acredito que sim, experiência a gente tem acumulada para isso. E à medida que nós temos só 2 médicos nessa legislatura, né, eu acho que é um contrassenso eu não fazer parte como membro titular, respeitando todos os outros 54 colegas, mas eu acho um contrassenso. Mas isso é sempre conversado exatamente para cada um ficar na sua área de atuação, que eu acho que não tem problema nenhum, né, deputado? Eu acho que vocês escolhem as comissões as quais pode participar. Deputado, nós já estamos quase nos encaminhando para o final do programa. Fala demais, né? Eu falei com o senhor que o Luciano, se o senhor me mandou o seu currículo, tem 30 páginas. Não tem o que o senhor não tenha feito na sua área. Até cumprimento o senhor por isso. Porque eu tenho um ping-pong para fazer com o senhor ainda aqui. E vamos começar com ele? Vamos lá. Um momento marcante na sua vida política. A minha posse como presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2013. Orgulho dela. Muitas lembranças. Meu pai era vivo, marcante. Pois é, e eu antes até do programa aqui, para dar uma descontraída aqui nesse seu momento de emoção, que a gente sabe que é bonito mesmo, né? O senhor falou da parceria, o senhor como presidente lá da Câmara e Pedro Westphalen era presidente aqui da Assembleia. Deputado Pedro o senhor Westphalen fez deputado, também médico, também ginecologista obstetra, né? Também e vocês fizeram essa parceria juntos, inclusive da Não sei se o TV Pedro Assembleia. fez tantos partos quanto eu, né? Eu estou indo esse ano para os 8.000 partos. 8.000 partos. Eu faço plantão toda semana no Hospital Presidente Vargas ainda hoje. Sim. Agora, com a Assunção Assembleia, vai infelizmente... ser mais difícil, né, deputado? Não, infelizmente eu tenho que me licenciar, né? Sim. É uma função pública, eu tenho que me licenciar. Aqui não pode. Vamos continuar nosso ping-pong. Toma uma aguinha também, deputado. É bom, um momento de emoção. E é importante. Um sonho. Eu aprendi com Dom Helder Câmara que um sonho sonhado só, ele é só um sonho. Um sonho que é sonhado junto, ele se torna realidade. Eu tenho o sonho de um dia poder ajudar mais efetivamente a cidade que eu nasci, que eu amo muito, que é Porto Alegre. Um livro ou um filme que tenha lhe marcado? Um livro, O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Um filme que eu gosto muito é o Brubaker. É um filme antigo que mostra um cidadão que entra numa penitenciária e que ele faz grandes reformulações. É um filme fantástico, eu gosto muito dele. Gremista ou colorado? Colorado. Um valor importante? A humildade e a honestidade. 2 valores importantes, fundamentais. Alguém que o senhor admira, não sei se o senhor tem heróis. Meu pai. Uma lição importante. Uma lição importante que a gente deve fazer para os outros tudo que a gente gostaria que fizessem para nós. Um defeito. Eu como demais. Um hobby. Eu gosto de futebol, né? E eu fiz por muito tempo karatê, né?
Eu tive a oportunidade, através da CM de Porto Alegre, de participar por 3 vezes do Campeonato Mundial de Karatê no Japão, na minha juventude, né? Então, o Karatê é uma aula de vida que eu gosto muito. Estou retornando agora, eu gosto muito também de nadar. Um desafio. Um desafio melhorar a saúde, ajudar a melhorar a saúde das pessoas. O papel do Poder Legislativo nesse momento político atual. Fiscalizar, profundamente fiscalizar as ações do Executivo e tentar ajudar a construir políticas públicas, caminhos para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Deputado, nós estamos gravando esse programa aqui exatamente é o espaço onde todos os senhores se encontram, 55 deputados, é o palco de grandes debates. Esse Palácio Farroupilha existe desde o ano de 1967, quando foi transferido lá da antiga sede, hoje Memorial do Legislativo, aqui para o Palácio Farroupilha. O senhor já está acostumado da tribuna, o senhor é um bom orador, gosta de contestar, de falar, mas a partir de 31 de janeiro o senhor tem esse plenário e, sobretudo, aquela tribuna para falar. Eu agradeço a sua participação aqui para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória e o senhor tem um minutinho para suas considerações. Eu quero agradecer muito o convite, agradecer muito as pessoas que confiaram em mim para poder estar as representando aqui. Dizer a essas pessoas que eu não vou decepcionar essas pessoas. As pessoas do Lami, as pessoas do Lajeado, as pessoas do Belém Novo, as pessoas da Restinga, as pessoas de Itapuã, as pessoas do extremo sul de Porto Alegre, as pessoas de Porto Alegre, as pessoas de Viamão, Gravataí, as pessoas, enfim, do estado inteiro, né? As pessoas que confiaram na gente, lá de São Gabriel, Lavras, de Dilermano de Aguiar, de Santa Maria, de Chuí, lá no extremo sul, de São Martinho da Serra, as pessoas de Caçapava do Sul, enfim, de todo o estado, né? Teria que citar quase todos os municípios do estado onde teve alguma pessoa que confiou esse sagrado voto à minha representação. Quero dizer que não vou decepcioná-los. Quero deixar o meu gabinete à total disposição das pessoas. O meu celular já é público e cada vez mais público. O meu celular pessoal, e vai ser o mesmo. Posso dar o celular aqui? Pode. É o 991 34 21 47. Esse é o meu celular, né? Porque o nosso mandato tem essa característica, essa peculiaridade de ter uma relação epidérmica com as pessoas, né? E a gente está aberto às demandas comunitárias, às demandas coletivas das pessoas, e a gente vai lutar muito, né? Conversar muito, transitar muito, dialogar muito, construir muito, para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. Obrigada mais uma vez, deputado Dr. Thiago, e você obrigada pela companhia e até o próximo encontro.